Fala, meu querido aluno Sanarflix! Hoje a gente vai falar de um tema mega empolgante. Já tô aqui animada. Vamos falar da abordagem inicial ao paciente crítico. Eu quero te contar uma história. Pensa aí, você tá lá dando seu plantão, são 3 horas da manhã, você não comeu nada ainda. Aquela pizza que você pediu lá às 7 horas da noite quando chegou, que ia jantar para ficar de barriguinha cheia, já ficou borrachuda porque você não parou um segundo. Seu colega foi dormir, certo? Foi lá dormir, e aí você tá lá numa boa, organizando a sala, arrumando as coisas, que você é metódico, e aí eis que um telefone toca. Pausa aí e a gente vai continuar já essa história. Mas do que essa aula se trata? Se trata do mindset da emergência. Como iniciar o atendimento médico em situações emergenciais. Então, retornando para a nossa historinha, o telefone tocou, você atendeu. Sala de emergência, 3 da manhã. Quem é que está passando o caso? Quem está passando o caso é um serviço de pré-hospitalar. E aí, de repente, a enfermeira que está do outro lado da linha, ela fala para você: "Ei, doutor, estou trazendo aí para você um homem de 50 anos, com dispneia, fiz aqui um acesso venoso periférico", e pum, a ligação cai. E aí, naquele momento, você está ali na sala de emergência, não sabe onde está a enfermeira, não sabe onde está o seu colega, a sala está toda bagunçada, você ia começar a arrumar a sala. Então, eu vou te dar algumas opções aqui nesse momento. What to do? O que você faria frente a uma situação como essa? Letra A, você vai se desesperar, certo? Você vai ligar para sua mãe e vai dizer: "Eu não era para eu estar aqui, e não era para eu estar fazendo isso". Letra B, você vai parar: "Não, vou aqui no computador rapidinho, no meu celular, no aplicativo, ver as principais causas de dispneia na emergência". Ou letra C, eu vou procurar minha enfermeira, vou chamar ela e vou preparar aí o leito de parada. Pensa aí nessas 3 possibilidades, diz o que você vai responder e depois a gente vai discutir. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do conceito do mindset na sala de emergência. Mindset, vocês sabem o que significa? Se você não sabe, eu vou explicar rapidamente para ficar um pouquinho mais contextualizado. Mindset nada mais é do que pensamento. É sua forma de pensar frente a uma situação. Na sala de emergência, qual é o mindset ideal do emergencista? O médico ele tem que estar a todo momento procurando reconhecer o potencial gravidade daquele doente. Então, a gente precisa ter uma abordagem rápida e sistemática, um exame físico direcionado. A gente precisa acessar o nível de consciência desse doente, avaliar bem as vias aéreas e o padrão respiratório e checar a hemodinâmica, para daí sim decidir o que a gente vai ou não fazer por aquele doente. Então, o que você respondeu? Letra A, você se desesperou, ligou para sua mãe e ficou doidão lá? Espero que não, né? Você é um cara equilibrado, você é um cara nota 10 que sabe o que está fazendo. Você marcou a letra B, pesquisar as possíveis causas de dispneia no departamento de emergência? Espero que também não. Espero que você tenha marcado a letra C. Por quê? A enfermeira, ela vai te ajudar a arrumar a casa. Você não sabe o que está chegando, você precisa chamar a enfermagem, você precisa se conectar com a sua equipe e falar: "Enfermeira, é o seguinte, está chegando o paciente XYZ, provavelmente a gente vai precisar disso, disso e disso. Vamos arrumar nossa casa para a gente não passar perrengue. Então, deixa os materiais já separados, a equipe sempre bem reunida e trabalhando junto para que dê tudo certo". Então, na chegada no departamento de emergência, aquele paciente lá que te passaram no SAMU, ele chegou realmente dispneico. Ele estava torporoso. Era um paciente emagrecido em situação de rua. Esses eram os dados vitais dele. Dá para ver aí direitinho, 130 de batimento, 78% de saturação de oxigênio, 40 incursões respiratórias, e a gente tinha ali 37 graus de temperatura e uma PA de 70 por 40, 70 de sistólica, 40 de diastólica. Então, a gente está frente a um paciente crítico, não é mesmo? E nesse momento, eu queria te perguntar, por algum acaso você pensaria dessa maneira? Será que ele tem uma insuficiência respiratória do tipo 1? O que será que ele tem? Esse é o seu pensamento nesse momento? Gente, não! Espero que não! Tá ouvindo? Essa é a sirene que eu quero que você ouça quando chega um paciente grave. Tem que tocar o terror na sua cabeça. Seu cérebro tem que começar a se interligar. As conexões neurais têm que estar mais aceleradas. Simpático ativado. Sudorese, pupila, esse é você nesse momento. A gente está frente a um paciente grave, pessoal. Paciente grave, hemodinamicamente instável. O que eu tenho que saber? O que ele tem? Se tem dispneia? Se tá não sei o quê? Se é tipo 1, tipo 10, tipo 1000? Lógico que não, galera. A gente precisa estabilizar nosso paciente, deixar ele seguro
seguro, trazer segurança para a nossa cena. Então, vamos lá para a nossa abordagem inicial ao paciente crítico. Primeiramente, a gente vai checar a responsividade. Senhor, o senhor consegue me ouvir? Em seguida, a gente vai avaliar se há ou não resposta. Caso não tenha resposta, a gente vai prontamente checar pulso e respiração. Bom, o paciente não tem pulso. Então, estamos diante de uma parada cardiorrespiratória. O que eu faço? Solicito carrinho de parada e inicio prontamente a minha massagem. RCP de qualidade. São 100 a 120 compressões por minuto, numa profundidade de 5 a 6 centímetros e sem interrupções. Em seguida, a gente vai começar o nosso ACLS. Bom, o paciente tem pulso sim, mas ele não respira. Então, estou diante de uma parada respiratória. O paciente não respira. O que eu preciso fazer? Iniciar prontamente a minha ventilação de resgate. Vou utilizar o dispositivo bolsa-válvula-máscara, o famoso AMBU, que a gente conhece aí na nossa prática, ligado sempre a uma fonte de oxigênio. E a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos e vamos reavaliar o nosso paciente a cada 2 minutos para saber se ele voltou a respirar, assim como a gente faz na PCR. Não, beleza, avaliei meu paciente crítico, ele tá instável, mas ele tem pulso e ele respira. E aí, estável ou não? Como é que esse paciente está? Vamos fazer um MOV mais ABCDE. O que significa MOV? Monitorização multiparamétrica, ou seja, monitor, certo? Vamos fazer a cardioscopia do nosso paciente. Em seguida, saturação de oxigênio, venóclise, acesso venoso, e destro, ou seja, HGT, alguns lugares chamam de HGT, destro, glicemia capilar. A gente vai reconhecer o que o nosso paciente tem, em seguida vamos tratar o nosso paciente. Agora vamos para o ABCDE, eu vou discriminar para vocês cada um dos passos. O A de vias aéreas, o B de padrão respiratório, o C de circulação, o D de disfunções neurológicas e o E de exposição. Começando pelo A das vias aéreas. O primeiro passo é reconhecer, esse paciente está ou não está protegendo a via aérea. Ele tem uma falha na ventilação e na oxigenação? Sua decisão tem que ser rápida. Eu preciso entubar esse paciente nesse momento? É um paciente extremamente crítico? Essa é a avaliação inicial que você vai fazer nas vias aéreas do seu paciente. Está obstruída? Não está? Então, falando do A, a gente vai avaliar se aquilo ali é uma crash array. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tema, mas é um tema muito frequente no departamento de emergência. Crash array é aquele paciente que está praticamente parado. É um paciente preparado, que você precisa agir de forma imediata. Então, esse paciente a gente vai intubar prontamente. E não é um paciente que se beneficia de uma sequência rápida de intubação. Nesse paciente, a gente faz apenas um bloqueador neuromuscular e intuba direto. Esse paciente, se eu não intubar ele agora, ele corre o risco de parar. Entendeu? Então, reconheça, é uma crash airway. É uma via aérea difícil? Lembrados dos mnemônicos da via aérea difícil, a gente tem a nossa aula Decisão de Intubar, que a gente fala bastante sobre isso, mas a gente tem o Lemon, o RODS, o Roman, o SMART, que são preditores de via aérea difícil e que a gente pode usar para auxiliar na nossa avaliação inicial do paciente. Então, avalia a laringoscopia, se tem bom acoplamento à bolsa-válvula-máscara, se tem alguma dificuldade para a passagem de um dispositivo supraglótico ou até mesmo de uma crico. Tem alguma dificuldade na crico, que é o caso do SMART. Em seguida, a gente vai avaliar se esse paciente ele se beneficiará de uma sequência rápida de intubação. E lembrar que, nesse momento, a gente precisa ter uma carta na manga, que a gente chama. É o nosso plano B, nosso plano B de ação. Se a nossa via aérea naquele momento ali não der certo, o que eu vou fazer? A gente tem que sempre pensar nisso, pessoal, porque emergência de tudo pode acontecer. Agora, partindo para o B, briefing, respiração. Eu vou analisar a expansibilidade do tórax do meu doente. É simétrica? É assimétrica? Tem alguma dificuldade ali de ventilar? Em seguida, o murmúrio vesicular. Vamos auscultar o paciente. Ausculta os 4 campos pulmonares. Ausculta posterior, se possível. Tem algum sinal de redução do murmúrio? Parece que tem algo que eu preciso agir prontamente, como um pneumotórax? Ou não, tem apenas crépitos, sugere uma infecção, sugere algo parecido? A ausculta é extremamente importante. E a presença de ruídos adventícios que vem junto com a ausculta. As tiragens, elas caracterizam para a gente esforço respiratório. Aquele paciente, ele está com dificuldade de respirar, ele está usando a musculatura acessória, lembrar de avaliar a fúrcula, avaliar musculatura subcostal, que você vai conseguir olhar claramente se o paciente está tendo dificuldade ou não naquele momento ali de respirar. Partindo para o C, vem de circulation. A gente vai avaliar o status hemodinâmico do nosso paciente. Então, tem sinais de má perfusão? Como é que a gente avalia isso? Tempo de enchimento capilar.
pressiona o dedinho 10 segundos, vê como é que é o retorno venoso desse paciente. Está alargado, não está? Está maior que 2 segundos? E existem outros sinais de má perfusão, como livedo reticular, e por aí vai. Pele fria e pegajosa, certo? A gente vai avaliar bem as extremidades do nosso paciente. Vamos avaliar se cabe ou não volume para ele. Esse é o momento que vale a pena avaliar. E também, caso o paciente esteja hipotenso, se cabe ou não uma droga vasoativa. Pacientes que estão hemodinamicamente instáveis e hipotensos, eles podem se beneficiar ou de volume ou de droga. Mas lembrando que alguns pacientes são cardiopatas e eles não cabe volume para aquele paciente. Então, às vezes, você já pode precisar iniciar uma droga vasoativa desde o início. E lembrar sempre de reavaliar o doente. Você identificou algo errado? Identifica, trata e depois reavalia lá do começo. Porque, às vezes, você já está aqui no C e não tinha nada lá nas vias aéreas. As vias aéreas estavam bem tranquilas, mas aí, de repente, o paciente acaba rebaixando e evoluindo com uma obstrução de vias aéreas e você não viu, deixou para lá e o Glasgow dele foi degringolando e por aí vai. Então, falando agora, já que eu falei de Glasgow, vamos falar logo do D, que é disability, disfunção neurológica. A escala de coma de Glasgow, a gente vai avaliar direitinho como é que está o Glasgow daquele doente. Lembrar, como eu sempre gosto de falar, como eu falei na aula da decisão de intubar, Glasgow menor ou igual a 8 não quer dizer intubação. Não prediz que eu vou ter que intubar o meu paciente, pessoal, certo? A avaliação de intubação é muito maior do que isso. Mas o Glasgow é uma forma fácil de você ver se o paciente, como é que está ali o neurológico daquele paciente. Resposta motora, que a gente vai avaliar, as pupilas e o fundo de olho. As pupilas predizem muita coisa para a gente. Pupilas anisocóricas, elas podem dizer que o paciente tem algum acometimento central importante. E o fundo de olho é extremamente importante no caso de papiledema. A gente pode evidenciar ali um papiledema, que é um sinal de hipertensão intracraniana. Após a nossa avaliação inicial, a gente vai partir para a avaliação secundária. O que seria a avaliação secundária? É o que eu gosto de chamar de anamnese padrão ouro. Vamos buscar ali todos os sinais que a gente puder nessa história que vão auxiliar a gente no diagnóstico. Então, primeiro, lembra sempre de convocar familiares e colher a anamnese de ouro. Depois, a gente pode se munir de exames laboratoriais, exames de imagem, e vamos tratar de forma específica, a partir de cada causa. A depender da causa que trouxe o paciente ao departamento de emergência, a gente vai tratar, certo? E nada mais para fechar, nada mais do que os take-home points. Eu sempre gosto de trazer isso para vocês. Por quê? Porque, às vezes, a gente sabe demais, mas a gente não consegue manejar de forma lógica o nosso paciente. E aí a gente se perde. E a gente acaba comendo bola, a gente acaba pensando em coisas que não deveriam pensar. Então, os take-home points dessa aula são muito simples. Os princípios e as preferências. Eu trago para vocês como princípios o que vocês têm que trazer para todos os atendimentos. Ser pragmático e ter sempre os fluxogramas em mente. E as preferências são, a partir do que eu sei, do que eu já sei, do que eu já tenho de conhecimento, quais são as minhas preferências, como é que eu vou agir naquele momento. E como é que eu faço para agir da forma adequada? Sempre mantendo a calma e organizando a equipe. Eu sei, cara, o conhecimento você tem o conhecimento, ele está dentro de você. A gente só precisa sistematizá-lo e trazer para a nossa realidade. Sempre com muita calma e com muita humildade. A equipe faz parte do nosso atendimento. Sem eles, não somos nada. Então, chegou uma situação emergencial, enfermeiro, me ajuda. Fisioterapeuta, me ajuda. Interno, me ajuda. Somos todos uma equipe que a gente precisa trabalhar juntinho. O interno, ele é essencial no nosso atendimento inicial. Então, se você é interno, sinta-se privilegiado, que você é o cara. Ajude sempre o médico que está dando plantão com você, beleza? Porque a gente precisa de você. Então, galera, essas foram as referências que eu usei para trazer para vocês nessa aula. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Indico sempre que vocês dão uma lidinha a mais, se vocês quiserem se aprofundar, se quiserem saber um pouquinho mais de emergência. E qualquer dúvida, só falar que será um prazer tirar as dúvidas para vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui falando da melhor especialidade do mundo. E até a próxima. Um beijo no coração.